Já parou para pensar que, às vezes, as maiores dores vêm justamente de quem a gente mais ama? Não é o estranho na rua, nem o colega de trabalho. É aquele que você embalou nos braços, que você alimentou, ensinou, protegeu. Agora imagine doar a casa onde viveu grande parte da sua vida para o seu próprio filho, com a promessa de que, quando envelhecesse, teria um quarto garantido, e anos depois descobrir que ele quer te cobrar aluguel. Parece roteiro de novela, né? Mas essa história é real. E ela mostra como um simples gesto de amor pode virar o estopim de uma batalha judicial, de uma traição emocional e de um confronto entre gerações. Aqui a gente vai além do escândalo. Vamos entender o que leva uma mãe a ser tratada como peso. E mais, como ela reverteu esse jogo com coragem, estratégia e memória afetiva. Neste vídeo, você vai ver que nem tudo que está no papel é mais forte que uma promessa. Que um contrato não assinado pode sim ter peso, quando há provas, intenções claras e sacrifício materno. Vai ver como o silêncio pode ser rompido com uma simples gravação, e como documentos esquecidos num depósito podem virar armas de justiça. Essa é uma história sobre amor, poder, ganância e sobre a mulher que se recusou a desaparecer da própria história. Se você já se sentiu invisível dentro da sua própria casa ou já foi silenciado por quem devia te proteger, então esse conteúdo é para você. E quando terminar, talvez você também descubra. Às vezes, levantar a voz é a única forma de permanecer. Dar uma casa a alguém não é só assinar uma escritura. É muitas vezes entregar uma parte da alma, da história, da vida. Essa mãe, com o coração cheio de orgulho e esperança, deu sua casa ao filho como presente de casamento. E junto com as chaves, entregou algo ainda mais valioso: a promessa verbal de que, quando precisasse, poderia morar ali. Sem pressões, sem humilhações. Só o básico: acolhimento, confiança, amor. Durante anos, essa promessa bastou. Ela acreditava que os olhos que a olharam com emoção ao receber aquele presente jamais iriam negar o que foi combinado. Afinal, quem precisa de contrato entre mãe e filho? Entre quem se ama de verdade, basta a palavra, não é? Foi nesse pensamento que ela viveu tranquila, até o envelope chegar. Naquela manhã, entre uma xícara de café e uma fatia de pão, ela ouviu o som sutil de papel deslizando pela porta. Pensou ser propaganda de supermercado. Era, na verdade, o começo de um terremoto. Um aviso de cobrança de aluguel, emitido pelo próprio filho. $200 por mês. Com vencimento. E mais, uma cláusula dizendo que ela perderia os privilégios de hóspede, caso não pagasse em dia. O choque não foi só financeiro, foi moral, psicológico, humano. Afinal, como alguém que cresceu naquele lar, brincou no quintal, adormeceu no colo da mãe, agora se referia a ela como ocupante, o papel nem mencionava a palavra mãe. Era como se tivesse virado um nome num boleto, um número numa planilha. E o que começou como um presente virou conflito familiar, um daqueles que não se cura com desculpas. Esse episódio, por mais absurdo que pareça, não é tão raro assim. Quantas histórias você já ouviu de heranças mal resolvidas? De pais que confiam demais, filhos que esquecem promessas? A doação de imóvel, quando não acompanhada de clareza e proteção, pode virar o primeiro passo de uma tragédia emocional. E aqui era só o começo. A dor da traição não nasce do gesto em si, mas do contraste entre o que foi prometido e o que foi entregue. Para aquela mãe, o que doía não era só o valor da cobrança. Era o olhar frio do filho. Era o silêncio carregado da nora, Kayla. Era perceber que aquela casa, antes cheia de risadas e café no fim da tarde, agora era só mais uma propriedade para ser explorada. Um ativo. Um número na planilha do casal. Eles queriam mais do que aluguel. Queriam liberdade total sobre o imóvel. E a ideia era clara: expulsá-la. Ela não foi convidada a sair, foi empurrada, com palavras suaves e gestos calculados. Descobriu que estavam preparando o espaço para o Airbnb, decorando os quartos com almofadas novas e etiquetas de preço, como se ela fosse o último obstáculo antes da monetização. Era a fase do
Finalmente estamos vencendo, como Kayla gritou no dia da mudança. Só que vencer, nesse caso, significava apagar a história, reescrever o lar, tirar a matriarca da equação. E ela percebeu isso nos detalhes: a despensa trancada, os jantares sem convite, o novo tratamento, de mãe para Margarete. É assim que começa o abuso emocional em famílias. Não com gritos, mas com distâncias sutis. E, de repente, o lar vira território hostil. Muita gente vive isso em silêncio, por vergonha, por medo de ser chamada de dramática ou por ainda nutrir esperança de que vai melhorar. Mas a verdade é que a manipulação financeira começa quando alguém deixa de ser pessoa e passa a ser custo. E é exatamente isso que essa mãe virou na cabeça do filho. Uma despesa. Um incômodo. É duro admitir, mas a relação mãe e filho também pode ser tóxica. Quando não há gratidão, nem empatia, nem memória, sobra a frieza de quem acha que tudo tem preço. Mas essa história ainda ia provar que algumas promessas, mesmo esquecidas por quem fez, continuam vivas em quem recebeu. Na noite em que saiu de casa sem fazer barulho, ela levou consigo mais que uma mochila. Levou a dor de não ser mais vista como parte daquele lar. Passou horas no estacionamento de uma farmácia, refletindo, até que resolveu mexer no porta-malas. E ali, entre pastas velhas e memórias esquecidas, encontrou uma caixa. Dentro dela, uma esperança, documentos antigos, bilhetes e algo ainda mais valioso, um rascunho de contrato. A letra era do marido falecido. Ali estava escrito com todas as letras que a casa fora dada a Daniel com a condição de que ela pudesse viver lá até o fim da vida, exceto se saísse por vontade própria. Era simples, direto e cheio de sentimento. Não era um contrato formal, mas tinha data, assinatura e, mais importante, intenção. Era uma âncora no meio do caos. Muita gente subestima o valor dos papéis antigos. Acham que é tralha, que não serve para nada. Mas quando o mundo vira as costas, o que resta é aquilo que pode ser provado. Aquela prova documental, mesmo simples, mudou tudo. Mostrou que a doação de imóvel não foi incondicional. Foi carregada de significado e de cláusulas morais que precisavam ser respeitadas. O que mais tocava era o bilhete anexo. Guarde para os registros. Pode ser necessário no futuro. Era como se o marido, mesmo ausente, tivesse deixado um escudo para protegê-la. E naquele instante, ela soube que não estava sozinha, que aquela luta, embora difícil, tinha fundamento, e que agora, sim, havia algo concreto com que contar. Foi ali, sentada entre papéis empoeirados e lágrimas contidas, que ela entendeu que sua história não terminava com uma carta de aluguel. Começava ali a virada. A força, a justiça. E é por isso que nunca se deve subestimar um bilhete escrito com amor, porque às vezes é ele que salva uma vida. Ao voltar para casa discretamente, num dia em que sabia que o filho estaria fora, ela encontrou Kayla sozinha, tirando fotos da decoração. O que seria apenas uma conversa virou uma confissão. Kayla, sem saber que estava sendo gravada, soltou tudo. Que a ideia era mesmo colocar a casa no Airbnb, que os móveis do quarto dela já tinham sido retirados e que esperavam que ela saísse, sem drama. O que parecia paranoia virou prova. Uma prova clara de que havia intenção premeditada. Gravar essa conversa não foi um ato de malícia. Foi um ato de sobrevivência. Quantas vezes mulheres são desacreditadas quando contam que foram traídas, enganadas ou manipuladas? A gravação era a única forma de mostrar que aquilo não era exagero emocional. Era influência indevida. Era estratégia. Era a verdade crua, nua, dita pela boca de quem orquestrava tudo por trás do sorriso simpático. E não bastava só gravar. Ela encaminhou o áudio para si mesma, salvou em várias nuvens e mandou para o advogado. Sabia que, em casos assim, provas podem desaparecer. Celulares podem ser perdidos, acidentalmente. Essa mulher, que por tanto tempo foi tratada como frágil, mostrou uma inteligência prática que poucos esperam de alguém na sua posição. E isso foi decisivo.
A gravação revelava também algo ainda mais triste: o desprezo. A forma como Kayla falava dela, como se fosse uma inquilina incômoda, era a ponta do iceberg do abuso emocional vivido em silêncio. Não bastava tirá-la de casa. Era preciso fazer parecer que era justo, normal. Como se o mundo todo pudesse ser guiado por planilhas de Excel e não por laços de amor e promessas feitas. Mas não é qualquer áudio que se sustenta em juízo. O advogado foi claro: gravar sem avisar é arriscado em alguns estados. Mas no caso dela, na casa dela, com o tom de conversa informal e sem invasão de privacidade, a prova era válida e mais, poderosa. Era a peça que ligava tudo, da promessa inicial até a tentativa de despejo. Um clique que mudou a história. Entrar em um tribunal, para muitos, é como pisar num território inimigo. Mas para ela, foi o único caminho. De mochila na mão, documentos organizados e o áudio salvo no celular, ela se sentou diante de um mundo que sempre pareceu distante. A mediadora judicial observava. O advogado ao lado sussurrava instruções, e do outro lado da mesa estavam Daniel e Kayla, arrumados, frios, ensaiados. Era mais uma reunião para eles. Era vida ou morte emocional para ela. Quando Daniel ofereceu 30.000 pesos para ela sair da casa e encerrar o processo, o sangue dela ferveu. Não pelo valor, mas pela insinuação de que tudo aquilo pudesse ser comprado. É mais do que generoso, ele disse, como se a casa tivesse surgido do nada. Como se não tivesse sido construída com o suor do marido dela, mantida com o dinheiro da fazenda, doada com fé no próprio filho. Aquilo não era uma oferta. Era um insulto disfarçado de acordo. Michael, o advogado, se manteve calmo, rebateu cada ponto. E quando mostrou o anúncio do Airbnb com fotos recentes da casa, o tribunal inteiro entendeu. Eles não queriam paz, queriam lucro. O que parecia disputa doméstica agora ganhava contornos de manipulação financeira, e isso pesava no julgamento. A credibilidade de Daniel começou a desmoronar. As máscaras escorregavam, principalmente quando Kayla foi chamada a depor. Sob juramento, ela tentou bancar a neutra. Mas a pressão foi demais. E aí, a frase que mudou tudo. Não achávamos que ela fosse reagir. Foi nesse momento que até a juíza, até os advogados, sentiram o baque. Porque essa frase não era só sobre despejo. Era sobre desumanização. Era sobre transformar uma mãe em obstáculo. Uma presença em despesa. Um amor em problema. E o julgamento tomou outro rumo. Não era mais só sobre a casa. Era sobre conflito intergeracional, sobre promessas quebradas, sobre o que significa ter um lar. A juíza não deu a sentença ali, mas deixou claro: havia uma quebra de confiança, uma violação moral grave. E pela primeira vez desde o bilhete de aluguel, ela saiu do tribunal de cabeça erguida, não com vitória no bolso, mas com dignidade no peito. No meio do processo, uma carta do tribunal chegou como soco no estômago. Pediam documentos de identidade, registros de nascimento e dados de adoção. Aquilo que ela havia enterrado sob amor, carinho e convivência voltou à tona como um fantasma legal. Daniel não era seu filho biológico. Ela o havia adotado quando ele ainda era criança. Ele nunca soube, nunca foi tratado diferente. Mas agora, esse fato era uma peça no tabuleiro. Ela chorou sim. Chorou por ter que reviver papéis que nem lembrava mais onde estavam. Por ver que algo que era puro poderia ser usado contra ela. Mas o advogado, com firmeza, apontou: isso mostra o quanto você o amou, você o escolheu. E isso vale mais do que qualquer DNA. Aquilo acalmou seu coração. Porque, de fato, o que ela deu não foi só teto. Foi nome, foi lar, foi legado. Mexer naquela papelada trouxe lembranças. Fotos antigas, aniversários, boletins escolares guardados com carinho. Ela encontrou um bilhete de James, seu falecido marido, escrito no dia da adoção. O amor é mais que genética. Meg já é mãe dele, isso é só para formalizar. E isso virou argumento no processo. Mostrou que ela construiu aquela família com entrega, sem nenhuma obrigação. Um sacrifício materno legítimo. Claro, havia risco.
A defesa tentou usar a adoção como argumento de que ela não tinha direito à casa por não ser parente de sangue. Mas ali, mais uma vez, a narrativa venceu o formalismo. O juiz entendeu. Ela foi mãe em cada sentido da palavra. Criou, cuidou, protegeu. E mais do que isso, deu a Daniel uma vida que talvez ele nunca tivesse. Tudo isso sem pedir nada em troca, até que foi traída. Essa revelação ressignificou o caso. Mostrou que o vínculo não era apenas de afeto, mas de escolha. E que a dor da traição não era só legal, era existencial. Era o mundo desabando por causa de um menino que ela pegou no colo, ensinou a andar e que agora queria apagá-la da história. Mas agora, essa história também era dela. E ela estava disposta a contar até o fim. Com cada passo dado no tribunal, ela recuperava algo que parecia perdido: sua narrativa. Porque até então ela era apenas mais uma senhora chorando. Mas com documentos na mão, gravações salvas, bilhetes antigos e a história da adoção, ela agora era alguém com propósito. A juíza, ao ouvir a leitura do rascunho deixado por James e o bilhete com a frase "Guarde para o futuro", balançou a cabeça. Não era só um pedaço de papel. Era um testamento de cuidado. O juiz destacou: mesmo sem contrato assinado, a promessa tinha força. Existia uma linha clara de intenção, confiança e convivência que deveria ser respeitada. E mais, o esforço daquela mulher em preservar registros, memórias e detalhes da vida familiar não era comum. Era prova de que ela sempre esteve comprometida, diferente de quem a tratou como inquilina. Quando a juíza disse que daria sua decisão em 72 horas, algo mudou dentro dela. Pela primeira vez desde o despejo, ela voltou para casa. Ou melhor, para o pequeno apartamento onde estava abrigada, com a sensação de que a tempestade começava a ceder. Não era vitória ainda, mas era alívio. Era justiça em movimento. Era dignidade voltando a ocupar o lugar de vítima. Nos dias que se seguiram, ela revisitava as memórias como quem abre janelas depois de uma longa chuva. Lembrava de James regando as plantas, de Daniel aprendendo a andar de bicicleta, de noites frias em que ela dormia no sofá só para não incomodar ninguém. Era uma história rica, cheia de momentos que nenhum aluguel poderia pagar. A casa não era só dela, era feita dela. E mesmo que o desfecho não garantisse sua volta à residência, ela sabia de uma coisa: o legado estava salvo. O tribunal não a via mais como uma mulher em litígio, mas como uma mulher que lutava pela memória, pela promessa, pela voz. E só por isso a história já era vitoriosa. Porque no fim das contas, o maior direito que ela conquistou foi o de não ser esquecida. Quantas vezes você já abriu mão do que era seu só para manter a paz? Quantas promessas você engoliu em silêncio só para evitar conflito? Essa história é um espelho. E se você enxergou um pedaço de si nela, não ignore esse reflexo. O que começa com um gesto de amor, como a doação de um imóvel, pode sim virar campo de batalha. Mas isso não significa que você deve aceitar ser apagado da sua própria história. O que essa mulher nos ensina é poderoso. Mesmo com idade, com dor, com lágrimas, ela se levantou. Buscou provas documentais, resgatou bilhetes, enfrentou julgamentos e, acima de tudo, confiou na própria voz. Isso é coragem. Isso é dignidade. E se ela pôde, você também pode. Você pode proteger o que construiu. Você pode romper com a ideia de que é feio brigar por família. Porque mais feio ainda é deixar o desrespeito virar rotina. Então agora te pergunto, o que você ainda precisa proteger? Qual memória precisa ser registrada? Qual promessa precisa de testemunha? Nunca é tarde para reagir. Nunca é pouco quando se trata do seu lar, da sua voz, da sua história. E se você gostou dessa jornada, se aprendeu algo com ela, se sentiu tocado ou tocada de alguma forma, faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Aqui, a gente transforma histórias em força e feridas em caminhos de volta para casa.